Voltei rapidinho e agora a gente vai falar sobre as cadeias e teias alimentares. Antes de falar sobre o assunto, a gente vai lembrar um termo que está relacionado às cadeias e teias alimentares, que são os níveis tróficos. Os níveis tróficos, eles representam as relações alimentares existentes entre os organismos. Então, nesse esquema sobre a cadeia alimentar, a gente observa os 3 níveis tróficos, né? O de produtores ou autótrofos, que são os seres clorofilados, né? Como exemplo das plantas. Os consumidores ou heterótrofos, aqui nós vemos a divisão, né? Entre herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros que têm uma alimentação composta de vegetais, carnívoro da carne de outros animais e onívoro quando tem uma dieta com vegetais e com carne. E por último, os seres decompositores, né? O exemplo das bactérias e dos fungos que fazem a reciclagem de matéria. Então, os 3 níveis tróficos, como a gente viu anteriormente, os produtores ou autotróficos, são aqueles que produzem seus compostos orgânicos. A gente costuma falar assim, são os seres que produzem seu próprio alimento, tá? Não está incorreto, mas a forma mais correta de se falar são aqueles que produzem compostos orgânicos, tá? Ou seja, são seres capazes de autotrofia. Aqui tem alguns exemplos. Os seres consumidores são também chamados de seres heterótrofos, são aqueles que não produzem seus compostos orgânicos, né? E aí a gente tem uma divisão, né? Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, os consumidores secundários vão se alimentar dos consumidores primários, os consumidores terciários vão se alimentar dos consumidores secundários. Aqui eu botei algumas imagens de diversos consumidores. E o último nível são os seres decompositores, né? Fungos e bactérias, eles degradam restos mortais. Então, eles vão devolver ao ambiente os minerais e os nutrientes que são fundamentais para que os seres autótrofos eles reaproveitem no processo de fotossíntese. Então, eles fazem um ciclo, né? Devolvendo esses nutrientes ao ambiente. Então, aqui a gente tem um alimento sofrendo decomposição, né, em vários estágios. Aqui, fungos e bactérias decompositoras. Nessas 2 imagens, a primeira ela mostra uma cadeia alimentar, mostrando os níveis tróficos existentes, né, os produtores. O consumidor primário que está representado pela borboleta, o sapo é o consumidor secundário e a cobra o consumidor terciário. E aqui no fim, os fungos e bactérias que são os seres decompositores. A maneira ideal é de ter seta para todos esses organismos, para os fungos e bactérias, mas acredito que vocês não vão se confundir, né? Todos eles sofrem decomposição depois que eles morrem. Essa outra imagem eu coloquei para chamar a atenção pelo seguinte: o fluxo energético dentro de uma cadeia alimentar. Então aqui tem os diversos níveis tróficos e a gente vai observando que a setinha ela vai se tornando cada vez menor. Isso porque a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então ela tem um fluxo que é unidirecional. Então, mais uma vez, para lembrar, a cadeia alimentar ela é composta pelos produtores que produzem seu próprio alimento, né? Esses são seres autótrofos que realizam ou a fotossíntese ou a quimiossíntese. Temos também os seres consumidores que não produzem seu próprio alimento, né? Como eu falei, essa questão de produzir o próprio alimento não está errada, tá? São os seres heterótrofos e ambos, né? Depois que morrem, vão sofrer a ação dos decompositores, que fazem a reciclagem de matéria orgânica, né? Então, quem são os seres decompositores? Os fungos e bactérias, algumas algas e protozoários. Bom, a cadeia alimentar, ela mostra, né, as relações alimentares entre os diversos níveis tróficos e isso ocorre de maneira linear. Então, num exemplo aqui, ó, ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi que se alimentou de capim. Então, esse é um exemplo bem simples, bem básico de cadeia alimentar.
Então, podemos representar dessa forma, né? O capim, que é o ser produtor, servindo de alimento para o boi servindo de alimento para o ser humano. Lembrem o seguinte, a seta sempre vai do alimento para quem come aquele alimento, tá bom? E tem essa outra forma de representação agora aqui com imagens. Só que o que acontece? Num ambiente, geralmente a gente não tem essa forma linear. Então a gente vai ver daqui a pouco o que a gente chama de teia alimentar. Aqui nós temos dois exemplos de cadeias alimentares, uma terrestre e uma marinha. A cadeia alimentar terrestre, os seres produtores está representado pelas plantas, consumidor primário, que seria o herbívoro aqui, gafanhotozinho, né? Um roedor como consumidor secundário, né? Que é carnívoro, o consumidor terciário, uma cobra, e o consumidor quaternário, o gavião. Aqui na cadeia alimentar marinha, o ser produtor autófito está representado pelo fitoplâncton, o zooplâncton corresponde aos consumidores primários, consumidor secundário, peixes pequenos, consumidor terciário, peixes maiores, e a orca como consumidor quaternário. Quero lembrar o seguinte, as cadeias alimentares, geralmente elas não ultrapassam o quarto ou quinto nível trófico. Isso que a gente viu naquela imagem, que a quantidade de energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então chega num nível que não tem uma quantidade suficiente para ser mandada para o nível seguinte, tá? Só cerca de 10% da energia é aproveitada pelo nível seguinte. Então, como eu falei, a cadeia alimentar é uma representação linear dessas relações alimentares. Só que no ambiente a gente não tem isso, né? Na verdade, a gente tem várias cadeias alimentares que estão interrelacionadas e que fica uma imagem bem semelhante a de uma teia, por isso o nome de teia alimentar ou redes tróficas. É o que está representado aqui. Em algumas teias alimentares, vocês não vão ver os seres decompositores, mas não esqueçam que eles nunca, mesmo que eles não estejam representados, eles nunca vão faltar numa cadeia ou numa teia alimentar, tá? Então, os dois níveis tróficos que são fundamentais para a existência de uma cadeia ou de uma teia alimentar são os seres produtores, né, que iniciam os níveis tróficos, e os seres decompositores, tá? Então, aqui nós temos essa representação aqui embaixo, em algumas vocês não vão ver isso, e aqui tem os diversos seres, né? Produtores, consumidores primários, secundários, terciários, aqui seria o topo, né? Aqueles que sofrem pouca predação no ambiente, tá bom? Daqui a pouco tem mais, a gente vai falar sobre pirâmides alimentares. Então, um beijinho e até já!